mas o que o Senhor quer falar, para que a tua palavra penetre na divisão da alma e do espírito, da nossa alma, para a glória do teu santo nome. Abençoa o teu servo em nome de Jesus. Receba o homem de Deus com as palmas, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Graças e paz, né? No meio de tantos Daniéis, eu me sinto um leão na cova. Eita glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Irmãos, sei que o tempo já está um pouco avançado, né? Já é 9h30, certo? Que a gente é para terminar o culto agora. Manda jogar. Estamos aqui no teto, não tem... Aleluia. Irmãos, eu vou ser muito breve naquilo que Deus me colocou, porque eu sempre já falei que eu não sou profeta, eu não sou pregador, eu sou um profeta. Aleluia. No Velho Testamento, os profetas ficavam com a boca para cima, esperando a palavra que vinha de Deus. Ele não ia até o povo enquanto Deus não desse a palavra. Agora o pregador não, ele faz um curso básico, faz um avançado, ele faz um bacharelado, entendeu? Aquela tal de homilética, homilética, minha mãe me ensinava que é omelete. Omelete é de ovo. Entendeu? No almoço, pastor. Entendeu? É chamado como a arte de pregar. Quer dizer, enfrentar as pessoas, o povo, perder o medo. Então, isso é um ensino, entendeu? Eu não sou desse jeito, não é? Então, aquilo que Deus me dá é o que eu falo. Amém, Jesus. Pode ser breve e pode demorar um pouco, mas só entrego aquilo que Deus me mandar entregar. Amém? E eu creio que os irmãos querem ouvir é Deus, né? Graças a Tem nenhum Deus. esqueletinho aqui, Aleluia, Jesus. porque eu acho que esboço é feito para botar no bolso. Aleluia. Entendeu? Então eu vou trazer a palavra de Deus, ela real, pura, como diz o bom mineiro, sem mistura, sem água, leite puro. Poderoso. Amém? Amém. Vamos lá. Abra a sua Bíblia no capítulo 21 do livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo nosso amado irmão Lucas. Aleluia, Deus. Quando eu era novo convertido, eu pensava que Lucas era um apóstolo. E eu ficava assim, o apóstolo Lucas. Mas não, ele não era um apóstolo, ele era um discípulo e um médico. Nessa profissão ele encontrou com Paulo, foi da onde veio a sua convenção. Aleluia. Amém? Vamos lá? Capítulo 21, versículo 5. Oh, glória. Diga não, irmão, porque a gente vai ficando mais velho, a gente já não enxerga mais direito. Então, se eu der uma gaguejada aí, né? Entendeu? Na dificuldade de leitura não, é porque eu não estou enxergando direito. Entendeu? Mas diz assim o contexto bíblico. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado e formosas e pedras, e disse: quanto essas coisas que veste não virão, em que não deixarão pedra sobre pedra que seja derribada. E perguntaram-se, dizendo: mestre, quanto será por essas coisas, e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou, e eu é o tempo, está próximo. Não vaste, portanto, após eles. Enquanto ouvis de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso vos aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então disse: levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também
coisas espantosas, grandes sinais no céu. Vamos para o versículo 25. Aleluia. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e a terra, e a angústia das nações, e a perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens se desmaiarão em terror, e na expectação das coisas que ainda sobrevirão. O mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verá o fim, o Filho do Homem, numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a vos acontecer, olhai acima e levantai-vos as vossas cabeças, porque está próximo a vossa redenção. Aleluia! Pode se assentar. Não vou orar outra vez, o homem de Deus já orou por mim. Entendeu? Não há necessidade de fazer outra oração. Glória a Deus. Aleluia. Quero ser grato aqui, pelo nosso amado pastor Idemar, Glória a Deus. que está abrindo e cedendo o lugar, o seu lar, a sua casa, junto com a sua sogra aqui e a sua esposa, para fazer desse lugar um lugar de adoração a Deus. O que me chama a atenção também, a palavra do nosso amado pastor Sebastião, a palavra que foi colocada pelo nosso amado pastor, a qual eu conheci agora, e a minha esposa aqui, que fez uma pregação aí, Aleluia, Jesus. coisa do céu, falando muitas verdades que nós necessitamos ouvir e colocamos elas, quem coloca elas em prática em nossas vidas. Aqui na palavra de Lucas, escrito por Lucas, relatado, porque Lucas, na verdade, ele não viveu com Jesus, ele não chegou a conviver com Jesus, andando com Jesus, mas ele teve uma iniciativa de sair procurando pessoas e testemunhas peculiares que esteve com Jesus, que viram, e ele escreveu com detalhes. Hoje, o Evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais completos. Aleluia. Porque ele trouxe testemunhas, ele buscou os fatos de uma tal forma, então nós podemos ver que o Evangelho de Lucas ele dá uma diferença do Evangelho de Mateus e de Marcos. O Evangelho de São João, ele fala sobre o sentimento de Jesus. Ele fala o respirar de Jesus, ele fala quando Jesus chorou, ele fala sobre sentimentos, mostrando Jesus como homem e como Deus. Aleluia. Mas Lucas traz um relato mais completo. E o texto deixa bem claro que Jesus estava no templo, junto com seus discípulos e seus apóstolos. E disse que ele olhou para aquela beleza, uma construção de um edifício que foi construído pelo Herodes o Grande. E ele falou assim, olha, as pessoas se maravilharam, que templo lindo. Herodes fez aquilo para tentar fazer uma reconciliação com o povo judeu. E ele até mesmo chegou a casar com uma judia, a qual ele matou. E ele fez isso aí para tentar fazer uma aliança. É um templo lindo, maravilhoso. E Jesus olha para aquele monumento que gastou mais de 20 anos para ser construído. E ele falou assim, não ficará pedra por cima de pedra que não seja derribada. Aleluia. Glória a Deus. E se nós não sabemos, se a gente começa a ler as Escrituras Sagradas, sabemos que essa foi a acusação das falsas testemunhas contra Jesus. Esse homem aí falou que em 3 dias derrubar o templo. Então essa foi a acusação de Jesus. Jesus falava e aí ele falou assim, mas até quando? Os discípulos ficavam indagando, tentando puxar mais coisa. E Jesus lhe perguntava, mas quando isso vai acontecer? Aí Jesus começa a se expressar. Nas suas expressões, Jesus começa a falar coisa futura. Deus começa a falar coisas que ainda iam acontecer. Que hoje nós estamos convivendo com isso. Eu fiz um relato aqui da leitura que Jesus falou para o seu discípulo no Monte das Oliveiras, de frente com Jerusalém. Aleluia. E ele se expressava falando dos grandes acontecimentos que hoje estamos vivenciando.
Jesus falava sobre os rumores. O que é rumores de guerra? Não quer dizer que é guerra, é rumores. É aquela intenção de haver uma guerra. Nós sabemos que agora, nesse momento, duas maiores potências do mundo estão começando a ficar rivais. A Rússia e os Estados Unidos. Essa guerra é antiga. A Rússia é uma das potências maiores do mundo, junto com os Estados Unidos. Nós vemos esses rumores de guerra no Oriente Médio. Nós vemos grandes acontecimentos de guerras. A destruição do Iraque, que se você não sabe, o Iraque tem um fundamento na história. Sabe por quê? A localização do Iraque, do país onde Saddam Hussein ele governava, era um lugar onde fez a maior história. Foi o início de toda a nação da criatura humana. É onde estava localizado a Torre de Babel, o Jardim do Éden e também outros eventos como a Grande Babilônia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Entre essas guerras, esses rumores de guerra, Jesus falava sobre pentilência no texto, mas no livro de Mateus, o Mateus já deixa um pouco mais claro, falando sobre um tipo de doença sem cura. Eita glória. E hoje estamos vivendo com um câncer. Nós estamos vivendo com a AIDS. A gente não vê mais falando de AIDS, só vê falando de AIDS no dia do carnaval. No carnaval todo mundo vê falando de AIDS, mas a AIDS está matando do mesmo jeito que matava há 20 anos atrás. O câncer hoje tem sido uma devastação. É tanta vez, é câncer no pescoço, é câncer no estômago, é câncer na perna, é câncer no nervo. E aí é uma mutuação de câncer. É câncer maligno, é câncer benigno. Tira, remove, aparece. E pessoas morrem desfiando, apodrecendo vivo. Uma doença causada. Da onde surgiu? Os médicos, os cientistas procuram da onde saiu essa doença que tem trazido e amedrontado o mundo. Eita glória. A gente estamos convivendo com sinais. A gente vê os terremotos que aconteceram. Até o Brasil, em Minas Gerais, houve um tremor de terra. A Venezuela foi quase destruída um terremoto. Nós sabemos que o México também foi quase destruído por um terremoto. A Turquia também. A parte da Índia foi abalado por um tsunami de baixo, que vindo de um redemoinho aconteceu debaixo do mar e matou milhares de pessoas. Esses acontecimentos são coisas que estão chamando a atenção da humanidade, mas Jesus já falava lá no Monte das Oliveiras. Oh, glória a Deus, aleluia. E isso ainda não é o fim, é o princípio das dores. Meu Deus! Nós estamos vivendo no princípio das dores, das aflições. Hoje os seres humanos estão correndo de um lado para o outro buscando a paz. Aleluia! Um certo moço chegou com a CPU, com o CPU de um computador numa sala de um médico e falou assim: me mostra onde é a solução dessa angústia aqui no Google para mim. Me mostra aonde está a solução da crise da minha alma. Glória a Deus. A gente vê a avalanche de pessoas se suicidando, de pessoas sendo oprimidas por uma doença chamada depressão. A palavra depressão vem de pressão psicológica, um acúmulo de pensamentos, de acontecimentos que nos leva a ficar ao cubo ou tentar até mesmo se matar. E essa doença infeliz tem atingido até os crentes. Quantos crentes estão em depressão? Não quer sair de casa, não quer viver mais, não quer mais lutar pelos seus objetivos. Estão acumulados, são humilhados, são rebaixados por outras pessoas. É o pensamento, é a pressão psicológica. A doença do século chamada depressão.
Isso tem atingido tudo, todas as classes. Glória a Deus. Verdade, Jesus. O que leva um ser humano rico, cheio de bens materiais, pular do 10º andar de um apartamento. Me fala, me fala! Meu Deus. Aleluia, Jesus. Jesus. Oh, glória. Jesus falava desses grandes acontecimentos. E por multiplicar as iniquidades, o amor de quase todos serão esfriado. Meu Deus. O esfriamento espiritual do amor, do vínculo maior da unidade, da união. Oh, aleluia. Nós começamos até dentro da igreja, não confiamos mais em ninguém. Nós não colocamos mais ninguém dentro da nossa casa e do nosso lar. Porque a gente pensa, quem não pode dar para colocando um irmão, então colocando um bandido, um estrupador, um violentador, e a gente não sabe. E assim nós vamos perdendo o amor, vamos ficando com aqueles preceitos. Irmão, toma cuidado, como é que nós vamos evangelizar e trazer os mendigos? Vamos colocar onde? Aleluia. Deus. Eita. Se nós não acreditamos mais na transformação. Verdade, Deus. Eu fazendo o evangelismo em Taguatinga, um homem sexual ali por trás do Bradesco, nós evangelizando, eu vi um rapaz, um homossexual, um travesti. A palavra travesti vem aquele que se transforma, aquele que se veste como mulher. Verdade. O rapaz, um homem de saia, de mini saia, um salto alto, bem formado, com silicone, formado seus seios, e veio em direção de nós. E nós começamos a falar do amor de Cristo para ele. E um irmão começou a se empolgar, o outro falava e disse que a alma aflita olha para nós e fala, eu posso falar. E eu falei assim, pode falar, fale. Eu frequentava a igreja batista, nasci em um lar cristão, vi e participei desde da minha adolescência, conhecendo os conhecimentos da palavra. Entre os momentos de crises e de desfeitas dentro da igreja, a falta da unidade me levou a esta situação. Eu falei assim, moço, mas ainda existe chance. Volte de novo para a igreja. Será que os irmãos vão me aceitar do jeito que eu sou assim? Meu Deus. Será que a igreja vai me receber desse jeito? Será que ele tem capacidade de me receber? Nós falamos, Jesus traz os homossexuais, traz os traficantes, mas a igreja não está preparada para isso. Eita glória. A igreja não está preparada para receber esse tipo de pessoas. Oh, Porque a igreja de Deus ainda não acredita na transformação do poder do evangelho. Oh, reganava, subiu, A palavra deixa bem claro, esses sinais vão acontecer. Aleluia. E eu fiz Oh, glória a a Jesus. narração do versículo 25 falando. Jesus falando sobre a opressão. Naquele dia o sol se escurecerá. O sol não dará mais a sua luz. O mal ficará furioso, emanando de uma forma furiosa. Houve no jornal, os repórteres estavam abismados, porque aconteceu no Rio de Janeiro. O bramido da água era tão forte que derrubou todas as barracas. E ele falou assim, o que é que está acontecendo com o mar? A palavra de Deus responde, o bramido das águas, a aflição e angústia da humanidade, pelo ver o banido das coisas que ainda vão acontecer. Mas me fala, esses sinais é para quem? É para o mundo? Não! É para quem? É para a igreja. Jesus deixou bem claro, quando isso começar a vos acontecer, ergueis as vossas cabeças para o céu, porque está próximo a vossa redenção. Aleluia. Oh, glória. O acontecimento é um momento de preparação espiritual. Os terremotos que estão dando, irmão, vamos acordar, vamos despertar, vamos começar a buscar e se preocupar com as nossas vidas, porque Jesus está voltando.
O texto fala que Jesus vai vir como um ladrão. Não quer dizer que ele seja um ladrão, mas ele vai vir como um exemplo de um ladrão. O que o ladrão vai roubar? Ele entra na tua casa e pega a tua meia furada, pega o teu televisor atropassado. Ou ele pega o quê? Ele pega o teu sofá furado. Não, ele vai pegar aquilo que tem de valor, mesmo que seja pouco, mas ele vai pegar o que tem de valor. Quando Jesus vem buscar a igreja, a expressão como ladrão é que ele vem buscar algo valioso. Será que tu tem valor ainda? Será que tu tem valor ainda? Será que você tem valor ainda, igreja? Aleluia! Oh, glória! É por isso que no livro de Apocalipse fala assim: guarda o que tu tem, para que ninguém roube ou tome a tua coroa. Eita, glória a Jesus! Já tem crente dentro da igreja que está desviado e não sabe. Oh, aleluia! Glória. Trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Negociou lá atrás e está vivendo como se nada aconteceu. Eu já falei isso até na nossa congregação. Minha esposa está aqui de prova. Eu quero dizer que tempo não apaga pecado. Tem muito crente que pensa que ele não parou de pecar, mas não pediu perdão a Deus e pensa que o passado vai tampar pecado. Aleluia! É verdade. Glória a Deus! Estava Saul vindo do campo com fome, e ele chega e vem encontra o seu irmão Jacó, o apegadinho da mamãe, comendo-se um prato de lentilha e se desfrutando. E naquele momento Esaú falou assim: meu irmão, meu querido meu irmão, eu fui sair à caça, não peguei nada, e eu estou com fome, a minha barriga está falando em línguas estranhas, está um mover muito grande. Eu queria saber se tem como você repartir o prato de comida comigo. Jacó falou assim: não, esse aqui mamãe fez para mim, e eu não dou, esse aqui eu vou comer sozinho. E Jacó era provocador, e ele começou a lamber os lábios, e começava a comer com gosto. E Saul com fome, ele sentia: meu Deus, o que está acontecendo? Me dá um pouco, meu irmão. Então olha, meu irmão, vendo o desejo profundo da fome de Saul, Esaú falou assim: Saul, vamos negociar. Eu tenho o prato que tu quer, e tu tem o que eu quero. E ele falou assim: o que é que tu quer, Jacó? Eu quero a tua primogenitura, o direito do papai, o direito de tudo. No momento de fome, que vale a primogenitura. Então vamos aí, ele negociou com ele. Houve-se aquela pequena negociação, entendeu? E então é meu, né? De boca, verbal. Aleluia! Quantas pessoas estão vendendo a sua primogenitura? Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! No momento de aflição, de fome, você está trocando pelos desejos da carne a tua primogenitura. Um certo, quando estava Pedro lá na fogueirinha, e aquela fogueirinha ele negava Jesus, ele disfarçava diante das pessoas e perguntava: você parece com ele? Você já andou com Galileu? Eu não. Aleluia. Estava na fogueirinha dos ímpios. Toma muito cuidado, tem muitos crentes que estão na fogueirinha. Esse mesmo fogueirinha que aquece a tua alma, aquece o teu corpo, ele vai queimar também a tua alma. O texto deixa bem claro, houve-se a negociação. E muitos olham e falam: olha, Jacó é o trapaceiro. Não, mas o nome dele significa trapaceiro. Olha que ele não trapaceou. Eita. Chega lá, minha mãe, eu troquei o prato de comida que a senhora me deu, eu troquei pelo primogenitura do meu irmão. E ele agora está comendo lá e agora a primogenitura é minha. O velho já estava quase morrendo. E a mulher assim: meu filho, é seu, então vamos apostar do que é teu. O incentivo maior foi de quem? Da mãe. Eita Deus! Então quem é? Será que Jacó é o trapaceiro? Eu sou advogado de Jacó nessa noite. Aleluia! Meu Deus do
Porque todo mundo bota que ele é o que trapaceou. Não. Quem incentivou ele a trapacear foi a mãe. Ela arrumou até o pelo para botar nele. E ela mesmo fez a comida. E vai lá, meu filho, engana o teu pai. Olha quando aconteceu também, quando ele errou, quando ele me enganou o pai. Agora eu vou preparar também a tua fuga, meu filho. Então quem é o trapaceiro da história? Aleluia! Meu Deus do céu, isso Glória a Deus! é poderoso. É, Deus. Eu achei bom, meu Deus! Nesta fuga, ele sai andando o dia inteiro. Chegou o pôr do sol, já estava dando já, né? Já estava se secando a noite. À noite terminava o dia para um judeu, 6 horas da tarde termina o dia para o judeu. Começa às 6 horas da manhã e 6 horas da tarde acabou o dia. Aí vem a primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília. Entendeu? Vocês estão aprendendo? Amém. Entendeu? E o que aconteceu? Jacó pega uma pedra. Não tinha um travesseiro bem fofinho para bater as unhas, igual gato, arrumando um lugarzinho para ficar e se deitar. Ele pegou a pedra e botou aqui na nuca, inclinou e ele dormiu. Quando ele dormiu, Jesus falou assim, Deus falou assim, é agora que eu vou aparecer para esse rapaz. Eita, Jesus é lindo. Porque, irmãos, ser filho de crente não quer dizer que tem experiência com Deus. Está dentro da igreja, tem muito crente que está na igreja, mas nunca teve experiência com Deus. A diferença é de quem tem intimidade com Deus. Aleluia, Deus! E no sonho ele veio olhando para a escada. Ele vê uma escada, eu fico imaginando no Monte Luz. Ele olhava e ele via assim no topo um trono e uma escada, e os seres angelicais subiam, desciam, subiam e desciam. E ele olhava para cima. Aquele ser que estava no trono começou a citar promessas para Jacó e falou assim, olha, eu te dando como promessa esse lugar que tu estás hoje. E ele começa a fazer promessa. Quando ele acorda e desperta do sono, ele fala, terrível este lugar. E não esse lugar não é outro lugar senão Betel, a casa de Deus, a porta dos céus.